Senhor, meus amores, a paz do Senhor. Bom, vocês estão me vendo, né, dessa forma aí, né, assanhada, com a blusa do maridão, né. Bom, gente, como vocês têm visto aí no tema, né, eu vou falar hoje como devo tratar o meu filho. Bom, gente, vocês estão me vendo dessa forma aí, né? Porque o meu marido, sabe? Ele, tipo, madruga quando ele tá de folga, né? Desde já eu quero desejar pra você um feliz feriado, né? Uma feliz folga, sei lá, né? Que Deus abençoe essa folga. Dá licença, deixa eu fazer meu vídeo, por favor. Entendeu? Então, que Deus abençoe você nesse dia que é muito bom, né? Folga, fica só em casa e essa gata não tá deixando fazer o vídeo, ó. Bom, gente, então meu marido ele madruga, sabe? Então ele, tipo assim, sabe quando você tem uma pessoa do seu lado e fica te cutucando, fica te beijando e tal, fica te abraçando, amor, vou ali comprar o pão e tudo, tipo, não deixa você dormir e você tem que se levantar, né? Então, aconteceu isso comigo. Por isso que eu tô assim, né? Então, bom dia pra você, tá certo? Como devo tratar o meu filho, né? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque, infelizmente, eu acho que eu vou olhar pra lá porque a câmera tá pra lá. Então, eu resolvi fazer esse vídeo, gente, porque eu vejo muita coisa errada, eu vejo muitos pais tratando seus filhos de maneira errada, né? De uma maneira que não é muito agradável, entendeu? Então, eu resolvi fazer esse vídeo pra dar só três orientações, né, de como eu devo tratar o meu filho. Ou, no caso, filha, porque eu tenho uma filha, né, gente? A Ana Esther. Então, gente, a palavra saiu. Então, gente, sumiu a palavra. Eu resolvi fazer, né, porque realmente tem muitos pais que não sabem como tratar os seus filhos. Gente, vocês vão ver muita zoada, tá? Porque é o marido chegando, né? Está fazendo zoada, então não tem problema. Eu vou fazer assim mesmo. Então, a primeira dica... Então, gente, a primeira dica que eu quero dar, né? Como eu devo tratar o meu filho. Vocês já viram, né? Que é o tema. Então, gente, eu vou trazer só 3 dicas, porque até para não ficar muito cansativo para você que vai assistir e pro vídeo também não ficar muito longo, tá certo? Porque tem gente que não gosta de assistir aquele vídeo longo demais, né? Pois é. Então, fazer seu filho confiar em você. Gente, isso é fundamental, tá certo? Fazer o seu filho confiar em você é fundamental, porque a gente vê muito adolescente, né? Muito adolescente mesmo, né? De 15, 16, 17 anos, né? Que faz coisa errada e não tem coragem de contar pro pai ou pra mãe. Por quê? Porque ele não confia no pai, ele não confia na mãe. Esse gato não deixa eu fazer ver. Ele não confia, simplesmente ele tem medo, né? E uma coisa errada de muitos pais é colocar medo no filho. Olha, se tu fazer tal coisa, tu vai apanhar. Olha, Esther, se tu fazer tal coisa, tu vai acontecer isso e aquilo contigo, né? O pai já vai colocando aquele medo no filho. E assim o filho não consegue confiar nele. Então, há essa dificuldade, né, dos filhos confiarem nos pais. Por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo de coisa realmente que é besta. Por exemplo, a Esther, né, a minha filha, Ana Esther, às vezes, gente, ela tá bebendo água, um suco, qualquer coisa assim, e ela, sem querer, ela derrama em cima da mesa. Aí, ela tem coragem de falar pra mim, mas ela quer esconder do pai dela, entendeu, gente? Tipo assim, mamãe, não fala pro papai. Aí, eu logo de imediato vou ensinando a Esther, você tem que contar pro seu pai que você fez isso, tá certo? Vamos lá contar pra ele. Aí eu vou lá, junto com ele, conto pra ele o que ela fez, né? E ele não briga, ele simplesmente conversa com ela, né? Pra que ela não tenha mais cuidado e tudo. E isso eu faço pra que ela venha ter uma confiança em contar aquilo que ela fez de errado pra mim e pra ele. Porque se ela sempre tiver medo, ela nunca vai querer contar
o que ela fez de errado. Você vê muitos filhos escondendo as coisas dos pais, mas por quê? Porque o filho não tem confiança no pai ou na mãe, né? Tem aquele medo, tem aquele receio. Não, se eu contar isso pro meu pai, se eu contar isso pra minha mãe, a minha mãe vai me bater, a minha mãe vai me espancar, minha mãe não sei o quê. Daí então tem muito filho que tem paranoia. Não, não vou contar porque eu sei que vai acontecer. O filho já sabe que vai acontecer tal coisa de ruim com ele. Então ele não conta. Então é muito importante que o seu filho confie em você. Tá onde? Desde pequeno mesmo, de 4, 3 anos, você tem que ensinar o seu filho a confiar em você. Por quê? Porque quando ele tiver uma certa idade, quando ele já tiver uma certa idade, até vai sentar lá no sofá. Quando ele tiver uma certa idade, então ele vai fazer algo que, gente, não adianta. Todo filho, mesmo que seja o melhor filho do mundo, ele acaba errando em alguma situação. E quando o seu filho errar em alguma situação, ele tem que ter aquela confiança em você, tem que confiar em você, entendeu, gente? Então é isso aí. Ensine o seu filho a confiar em você. O seu filho precisa confiar em você, né? Então ganhe a confiança do gente, como eu tava falando, né? Ganhe a confiança do seu filho, tá certo? Bom, eu tava falando, só que o vídeo caiu, acabou atrapalhando aí, né? Mas não tem problema, eu vou continuar. Bom, gente, como eu tava falando, você deve confiar, ou você deve ganhar a confiança do seu filho, é muito importante, né? Seu filho não tem que ter medo de você, o seu filho não precisa ter medo de você, o seu filho precisa lhe respeitar e confiar em você, tá certo? A segunda coisa, gente, é conversar com seu filho. Você já viu aquele pai que chega do trabalho, tipo assim, corre pro banheiro, corre pra trocar de roupa, deita, dorme e não olha nem pra cara do filho, às vezes olha, só dá um beijinho e sai, tipo, não conversa com seu filho. Já viu aquela mãe que nunca conversa com seu filho, o filho chega, mamãe, olha minha tarefa de casa, olha só como é que foi minha tarefa de casa. Aí a mãe, tá certo, depois a gente fala. Vou até dar uma dica, vou pegar aqui, né? Mamãe, olha minha tarefa de casa, mamãe. Depois eu olho. Mamãe, lá no colégio tá certo. Sabe? Tipo assim, a mãe que nunca dá atenção pro filho, gente. A mãe nunca dá atenção pro filho. Então, nunca conversa com o filho. Você precisa conversar com seu filho. Digamos que o seu filho tem 4 anos, 5 anos de idade, né? Por que não você chegar pra ele e conversar? Elisângela, irmã, mas ele só vai falar o que eu não entendo. Gente, normal. Criança de 4 anos... Claro que vai falar o que você até mesmo não compreende, mas é muito importante. Muitas vezes eu sento com a Esther e eu começo a conversar com ela, sabe? E ela começa a falar coisas que eu digo, meu Deus, a minha filha tá crescendo, entendeu? Então você não pode perder essa oportunidade de conversar com seu filho. Você tem que ser amigo do seu filho. O seu filho precisa olhar para você e ver um amigo. E ver um amigo em você, né? Ele não tem que olhar para você e só ver aquela mãe ranzinza, aquela mãe que só bate, aquela mãe que só grita com ele ou com ela. Não, ele tem que olhar para você e dizer, o meu pai é meu amigo. A minha mãe é meu amigo, eu posso confiar na minha mãe, eu posso conversar com a minha mãe. Então, seu filho precisa ter essa confiança e você precisa conversar com seu filho, né? Meu amor, como foi no colégio? Como é que foi a tarefinha? Como é que tá sendo? Tudo. Você tem que dialogar com seu filho. E quando você começar a conversar com seu filho, você vai começar a entender coisas que você não entende nele. Você vai começar a compreender, né, o porquê ele age de uma maneira que você não queria que ele agisse, né? Até mesmo ele vai revelar coisas para você que você nunca nem imaginou, nem pensou que ele pensasse daquela forma. Então, conversar com seu filho é muito importante, tá certo? Então, você precisa sempre estar conversando com seu filho, né? Principalmente para você saber o que ele pensa, né? Como é que ele tá, até mesmo como ele tá no psicológico, como ele está sentimentalmente, né? E eu tô falando isso não apenas com quem tem filho de 4 anos de idade, né? Seu filho já tem 15 anos, 16 anos, mas meu filho é distante. O meu filho não conversa comigo, o meu filho não dá atenção para mim, mas talvez porque você não dá atenção para o seu filho. Talvez o seu filho ele seja distante porque você nunca teve uma aproximação com o seu filho, né? Talvez você nunca chegou para o seu filho e demonstrou ser amigo do seu filho ou ser amiga do seu filho. E quando eu falo de ser amigo do filho, eu não falo de compactuar com as coisas erradas que o seu filho faz, ou sua filha faz, mas eu falo de conversar mesmo, sabe? Ter um diálogo, porque muitas vezes o filho ele precisa de alguém para conversar, né? E muitas vezes o adolescente, o jovem, a criança, ele acaba
mais jovem adolescente, né? Ele acaba procurando pessoas erradas para conversar, porque em casa ele não tem com quem conversar, né? Em casa ele não tem uma referência, em casa ele não tem um amigo, em casa ele não tem um amigo. Então é por isso que muitos jovens e muitos adolescentes acabam errando nesse assunto, né? Nessa área, porque acabam conversando e trocando ideias com pessoas erradas. E assim esses jovens acabam indo para caminhos errados, porque não teve uma orientação, não teve um diálogo com o pai ou com a mãe. E acaba procurando as más amizades. Então, seu filho precisa ver em você, antes do seu filho ver em você um pai ranzinza ou uma mãe ranzinza, ele precisa ver em você um amigo e uma amiga, tá certo? Então, converse sempre com o seu filho. Mesmo que o seu filho não tenha muita conversa, né? Porque é criança de 4 anos, de 3 anos. Mas é como eu sempre falo, você precisa começar desde pequeno com o seu filho, né? Desde pequeno você já tem que mostrar para o seu filho que ele pode confiar em você e que você é o amigo dele, você é uma amiga dele, né? Não é as pessoas de fora. Foi você que criou, foi você que cuidou a vida toda. Então, por que uma pessoa de fora vai ser mais amigo dele do que você, que convive com ele, que mora com ele? Então, seja amigo do seu filho, converse com seu filho, pergunte o que ele está sentindo, né? Pergunte se ele está bem, faça ele confiar mesmo em você, pergunte como é que... É porque a Esté faz zoada, gente, eu acabo me atrapalhando. Então, né, pergunte como vai a vida dele, com quem ele anda, mas não pergunte de uma maneira, com quem você anda, hein? Eu quero saber agora. Não, gente, seja amigo mesmo.